Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um resumo. E antes de tudo, eu quero pedir a vocês para se inscreverem para não perder nenhum assunto, nenhuma novidade. E o assunto de hoje é riscos ocupacionais. E o que são os riscos ocupacionais? É qualquer situação, qualquer risco que pode influenciar de forma negativa a saúde daquele trabalhador, daquele funcionário no ambiente de trabalho. Para ser caracterizado o risco ocupacional, ele depende de 3 fatores principais, que é a frequência, a quantidade de vezes que o trabalhador é exposto àquela situação, a probabilidade, que é qual a chance daquela situação causar algum problema, e a consequência, que é qual o dano que isso pode causar, que aquela situação pode causar no trabalhador. Esses riscos podem ser causados por agentes isolados ou pela combinação de vários fatores, e eles podem gerar problemas imediatos ou aparecer com o tempo, dependendo da intensidade, da quantidade e o tempo de exposição. Alguns exemplos de riscos ocupacionais podem ser ruído, frio, calor elevados e até situações que precisam de muito esforço físico e até mesmo repetitivo. E esses são situações que podem causar ali uma doença ocupacional. E de onde surgiu, né, essa questão de riscos ocupacionais? Quem é que regulamenta isso? Quem fica responsável por regulamentar é o Ministério do Trabalho, que estabeleceu nas normas regulamentadoras, que são as NRs, que os riscos ocupacionais são classificados em 5 tipos. Risco físico, que fica com a cor verde. Risco biológico, com a cor marrom. Risco químico, com a cor vermelha. Ergonômico, com a cor amarela, e mecânico, com a cor azul. Voltando lá nas NRs, a gente pode observar na NR 1, 9 e 12 que elas mesmas fazem menções aos riscos ocupacionais. Isso tudo é no intuito de evitar doenças ocupacionais. Tudo para proteger o trabalhador de qualquer situação que possa influenciar negativamente a saúde e a segurança daquele funcionário. Passando aqui para o próximo slide, nós vamos entender mais o que é o risco físico. O risco físico, nele entra as energias presentes no trabalho, no ambiente de trabalho. É aquele tipo de energia que causa um dano físico, como por exemplo, energia térmica, energia sonora, energia eletromagnética e etc. Como por exemplo aqui, o ruído. Ele é uma energia sonora. Sons elevados, sons constantes ou intermitentes, eles podem causar estresse e irritabilidade e também causar cefaleia naquele funcionário. As vibrações, como as vibrações que podem surgir de máquinas, de equipamentos e ferramentas que geram vibrações, como as esmerilhadeiras, micromotores, motores odontológicos, pode causar cabano, formigamento, fadiga muscular, dores articulares, até lesões mais graves como o síndrome de Raynaud. Radiações ionizantes também entram como risco físico. Por quê? Porque quando a gente utiliza aquele raio-x que a gente costuma utilizar na área da saúde, ele pode acabar provocando danos celulares, genéticos e até câncer, caso a gente não se proteja adequadamente durante o raio-x. As radiações não ionizantes, elas também entram como risco físico, pois pode acabar danificando a nossa visão, como por exemplo a luz intensa do fotopolimerizador. Quando você olha muito para essa luz, você pode acabar danificando a sua visão. O frio, ele já é uma energia térmica. Câmeras de frigorífico, ambientes refrigerados ou a exposição a baixas temperaturas que podem gerar desconforto térmico naquele funcionário. E isso, ao longo do tempo, né, quanto mais ele é exposto a esse frio, ele pode acabar resultando em lesões na pele, como queimaduras pelo frio. E também pode causar alterações na circulação, né, por conta do frio. O calor, ele também entra como energia térmica. Ambientes com temperatura elevada, como fornos, autoclaves, exposição ao sol, eles podem gerar, essa energia ela pode gerar exaustão, desidratação, insolação e, no caso assim, mais graves, né, a pessoa pode desmaiar de calor.
O risco biológico ele é bem facinho de entender. Ele está relacionado à exposição dos trabalhadores a micro-organismo vivo que pode causar doença, infecção e outros agravos à saúde. Esses agentes eles podem estar presentes no sangue, na saliva, em secreções, superfícies contaminadas, instrumentos e também podem estar em materiais biológicos também utilizados no ambiente de trabalho. São considerados riscos biológicos todos os organismos vivos que podem causar alguma infecção, alergia ou intoxicação. Os principais agentes biológicos são vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas. São todos esses tipos de agentes que podem causar, né, alguma doença. Né? Facinho de entender essa parte? O risco químico, como o nome já diz, ele é associado a substâncias químicas que estão presentes no ambiente de trabalho. Essas substâncias elas podem entrar no organismo principalmente por inalação, contato com a pele ou mucosa. Tem casos até que o funcionário acaba ingerindo por acidente, né, ingestão acidental, essa substância química. E dependendo assim, do tipo de substância, da concentração e do tipo de exposição, essa substância pode causar irritação na pele, olho, vias respiratórias, intoxicação, alergia, doença pulmonar e câncer. As formas de apresentação dos riscos químicos são pelas poeiras, que são partículas sólidas suspensas no ar, como pó de gesso, pó de cimento e pó de materiais dentários. Esses são exemplos, mas tem mais. Como também gases, fumos, que é partículas sólidas geradas por processos de aquecimento, como soldas e queimas de metais, névoa, partículas líquidas suspensas no ar produzidas por spray ou pulverizações, vapor formado pela evaporização de líquidos como solventes, álcool, desinfetantes e outros produtos utilizados na limpeza e descontaminação. E neblina. Risco ergonômico. O risco ergonômico eles são relacionados à organização do trabalho, às condições físicas e psicológicas dos trabalhadores e a forma como atividades são realizadas. Esses riscos surgem quando as demandas do trabalho não estão adequadas às características físicas, biomecânicas e mentais do profissional, gerando sobrecarga física, estresse, desconforto, fadiga e até desenvolvimento de doenças ocupacionais. Diferente dos riscos físicos, químicos e biológicos que vêm de agentes do ambiente, o risco ergonômico está relacionado ao jeito que o trabalho é feito, seja pela postura, esforço, ritmo, carga mental ou organização inadequada. Exemplos de risco ergonômico é o esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade por parte do gerente, dono, afim do negócio, imposição de ritmos excessivos, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade. E existem diversas outras situações que podem causar estresse físico ou psíquico. E por último, né, mas não menos importante, o risco mecânico. Ele é associado a toda situação que pode provocar um acidente físico. Como, por exemplo, o dentista, ele vai lá fazer uma cirurgia de extração e ele vai ter que usar uma lâmina de bisturi, né? E aí, nessa situação, ele acaba que por acidente se corta com a lâmina. Isso é um risco mecânico, é uma situação de risco mecânico. Ou seja, são considerados riscos aquelas situações que têm como potencial causar acidente imediato, como cortes, esmagamentos, fraturas, lacerações e etc. Entra como exemplo de risco mecânico partes móveis de máquinas e equipamentos, que tem risco ali de esmagamento, arrancamento, de prensar alguma parte do corpo e fraturar um osso. Os instrumentos cortantes e perfurocortantes também entram como risco mecânico, né? Como eu já dei ali de exemplo, a lâmina de bisturi, choques mecânicos, como batidas, colisões, quedas de materiais ou ferramentas. A queda de mesmo nível ali também, ele é risco mecânico, né? Para quem não entendeu, a queda de mesmo nível
é quando a pessoa escorrega em um piso molhado e a pessoa acaba caindo de mau jeito e se machucando. A queda de altura, como o nome já está dizendo, é a pessoa caindo assim de uma escada e bancada alta. Aqui nesse slide eu coloquei uma tabela com resumo de todos os riscos ocupacionais que a gente viu nessa aula, né? Aqui tem o risco físico, químico, biológico, ergonômico e o mecânico, para caso alguém queira tirar print para ficar olhando. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí. Se inscreva também no canal e até a nossa próxima aula.